Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momento da Leitura e hoje eu vou falar sobre os 8 livros finalizados no mês de junho e também algumas coisas que eu andei assistindo. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o mês de junho por aqui foi bem proveitoso, deu para ler bastante e para já começar sem enrolação, eu iniciei o mês finalizando o Corte de Gelo e Estrelas, da Sarah J. Maas. E assim, teoricamente, esse livro era para ser um agrado para os fãs depois da trilogia, né? Porque esse daqui é o livro 3.5 ou 3.1. Ele é um spin-off depois daqueles 3 livros principais. Então, na verdade, ele tá no meio termo entre o terceiro livro, que é o Corte de Asas e Ruína, e o quarto livro, que lançou recentemente, o Corte de Chamas Prateadas. E assim, para os outros 3 livros que eu li antes desse daqui, eu dei para todo mundo 5 estrelas, favoritei os 3 livros, e para esse daqui eu dei 2 estrelas. Uma pela tentativa da autora e a outra estrela para mim mesma que consegui finalizar essa leitura. Assim, para mim é um livro extremamente desnecessário. Todas as sensações que eu tive com os outros livros, esse daqui não me proporcionou absolutamente nada, a não ser vergonha alheia. Porque assim, até então, com os outros 3 livros, quando tinha, né, alguma cena de sexo e tal, eu já ficava meio assim, porque elas eram descritas com muita firula, de uma forma assim meio poética e tal. Tipo, ela falava o gosto dele de meia-noite, com os sons da alvorada ao fundo, e eu me senti beijada pela lua, blá blá blá. Eu particularmente acho meio brega. Porém, até então, não tava me incomodando tanto. Eu lia, ficava meio assim, mas tá bom, né? Cada um. Só que quando chegou nesse daqui, sem condições, não deu. Parece que foi assim, ladeira abaixo. Porque assim, não só essas cenas, né, que eu achei bem tosquinho, mas no geral, tudo que acontecia não era nada demais. Estava acontecendo tipo um evento aqui, que é tipo Natal, as pessoas ficam trocando presentes entre si, e a maior parte do livro é essas compras de Natal. Então eu acabei achando tudo muito raso, muito fútil. Eu realmente não vejo necessidade de um livro só para isso, só para acontecimentos de Natal. E a escrita também, eu não gostei. Eu não sei se a Sarah J. Maas fez muito na pressa, mas para mim parecia uma fanfic, não parecia a mesma autora que escreveu aqueles outros livros que eu super favoritei. E eu não acho que aqui tenha nada demais, nada muito importante, que seja necessário a pessoa ler esse daqui antes de ler o quarto. Então, para mim, realmente não rolou esse aqui. Depois eu finalizei o livro do mês para o projeto Lendo Stephen King em ordem cronológica de publicação. Do mês passado foi o A Maldição, que foi anteriormente publicado com o pseudônimo Richard Bachman, e também anteriormente era o A Maldição do Cigano. Hoje é só A Maldição mesmo, e aqui vai contar a história do Bill, que ele atropela uma senhora, uma cigana, porque ele estava dirigindo ali sob condições adversas, e aí um cigano, né, um outro cigano, joga uma maldição no Bill, que ele começa a emagrecer desenfreadamente, independente do que ele coma. E os capítulos, inclusive, vão acompanhando o peso do Bill, né? O primeiro capítulo, se eu não me engano, ele tá com 111 quilos e aí vai diminuindo. E até então, esse daqui virou o meu Bachman preferido até agora. Eu achei a escrita dele muito mais fluida e de uma qualidade muito melhor do que os outros livros do pseudônimo, como o Fúria, como o A Longa Marcha. E aqui o que eu mais amei é que o King, ele faz questão de te apresentar personagens detestáveis, e dá pra ver, né, que é proposital. E ainda o livro, ele te mostra que o senso de justiça de todos os personagens é bem egocêntrico, é bem deturpado, e o livro escancara como que alguns acusados acabam passando impunes porque eles são amigos de um promotor aqui, um juiz ali, um advogado de defesa, como acontece, né, infelizmente, com muita frequência na nossa realidade. E também, como no mundo real, aqui o livro mostra que as pessoas acabam pagando pelo erro do outro. Independente de quem cometeu, todo mundo paga. Então eu gostei muito desse livro, gostei muito do humor ácido do King aqui. E
Para ele eu dei 4 estrelas, só não dei 5 estrelas porque, para mim, como todo livro do pseudônimo Richard Bachman, tem muita repetição, né, e acaba ficando um pouco cansativo. E eu acho que é na intenção mesmo de incomodar, de dar ênfase em algumas coisas, mas aí você acaba lendo e fala, tá bom, eu já entendi, esse personagem aqui é escroto, já entendi, essa situação aqui é complicada, mas ele fica lá batendo na mesma tecla. Então, por isso que pra mim é um livro 4 estrelas, mas no geral eu achei um livro muito, muito bom. Próximo livro lido foi o Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. E aqui nesse vídeo eu não vou falar muito dele, porque já tem um vídeo resenha que eu vou deixar nos cards e também na descrição. Mas eu já posso adiantar que eu achei um livraço de ficção científica extremamente fluido. Fala sobre racismo, fala sobre a época da escravidão e ele fala aí sobre viagem no tempo. Então eu achei um livro extremamente necessário, mais um favoritado. Inclusive lá no vídeo da tag dos 50% eu respondi que a Octavia Butler foi uma das autoras favoritas desse primeiro semestre que eu conheci agora e já quero ler vários outros livros dessa mulher. E para esse livro eu só dei 4 estrelas e meia ao invés de 5, porque me incomodou um pouco a reação de alguns personagens para o negócio de viagem no tempo. Parecia que para eles não era nada assim muito diferente, fora da realidade. Eles tratavam com muita naturalidade e isso acabou me incomodando um pouquinho, mas mesmo assim um livraço. Próximo livro finalizado foi O Desaparecimento do Joseph Mengele, do Olivier Guess. E eu jurava que esse livro era um livro de não ficção e que ele ia apontar os fatos, os documentos, acompanhando, né, o médico nazista no pós-guerra, quando ele veio aqui para a América do Sul. Só que, na verdade, o que o autor fez aqui foi reunir, né, esses documentos, essas informações, só que ele vai narrar não numa forma de não ficção, e sim num formato de romance. Então esse formato me deixou meio assim, mas eu peguei vários livros que o autor usou de base, ele coloca, né, nas referências, coloquei vários livros na minha wishlist, mas como um livro mais introdutório, eu super recomendo, é um livro fininho também, é um livro pequeno, mas quem quer alguma informação assim um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada, eu acho que esse livro deixa um pouquinho a desejar. Mas pela proposta dele, que é fazer mais um apanhado, mais geralzão de informações, por essa proposta eu acho um livro super válido. Para ele eu dei 4 estrelas. E o que eu mais fiquei interessada foi no filho do Joseph Mengele, que é o Rolf, que aqui é apresentado como um filho rebelde. Ele é completamente avesso às ideias do pai. Ele é a ovelha negra da família, inclusive os primos chamam ele de comunista, então eu já gostei desse moço, quero saber mais sobre ele, fiquei bem interessada. E uma coisa também que eu achei bem interessante que o livro apresentou aqui foi alguns países, como a Argentina e o próprio Brasil, que receberam os nazistas no pós-guerra, que eram nazistas condenados, né, por crimes de guerra. Então aqui falou um pouquinho dos Perón lá na Argentina, né, o Juan e a Evita Perón, que flertavam um pouquinho ali com o fascismo, apesar deles terem se declarados neutros durante a guerra, mas depois receberam calorosamente vários nazistas importantes, não só o Mengele. Então essa parte eu achei bem interessante. E é como eu falei, eu acho um livro mais introdutório. Para quem gosta dessa temática, eu super recomendo, mas para quem gosta de uma coisa mais aprofundada, eu acho que vai achar esse livro aqui um pouco mais raso. O próximo finalizado foi O Homem de São Petersburgo, do Ken Follett, e mais um autor que entrou aí para os favoritos que eu conheci recentemente. Essa minha primeira experiência foi incrível, eu achei esse livro muito apaixonante. E é um livro de ficção histórica, e aí ele vai contar a história, só que sob a perspectiva de personagens diferentes. E um desses personagens que a gente conhece é o Félix, e ele é um anarquista russo. E esse anarquista, ele sabe que tá para acontecer aí a Grande Guerra. Aqui a história ela se passa, né, em 1914, e ele quer impedir que a Rússia tenha participação mais ativa na guerra, porque ele sabe que muitos jovens vão ser mandados, vai morrer muita gente. E esse anarquista, ele não vê nenhuma necessidade
da Rússia se envolver num BO que nem dela é e que é muito mais interessante para a Inglaterra esse envolvimento do que para a própria Rússia. E aqui a gente conhece o Churchill, que ele faz esse intermédio entre os interesses russos e ingleses. E eu achei que a história toda foi contada de uma maneira muito fluida, eu achei tudo muito interessante. Foi mais um livro favoritado no mês, só que para ele eu dei 4,5 estrelas, porque teve uma coisinha aqui e outra ali que também acabou me incomodando, mas que eu vou contar num vídeo resenha específico para ele. O próximo livro finalizado eu também vou prometer uma resenha para falar só sobre as polêmicas dele, que é A Pequena Sereia e o Reino das Ilusões, da Louise O'Neill. E aqui a autora faz uma releitura da história original da Pequena Sereia, com aqueles detalhes mais macabros da Ariel sofrendo quando vira humana, e não aquela versão da Disney que ela tá super saltitante e feliz. Na história original ela morre de dor, né, com as novas pernas dela. E aqui a autora ela levanta algumas problemáticas da própria história da Disney, com aquela competição entre as irmãs para saber quem era a mais bonita. E a Ariel ela tem toda aquela regalia, porque ela é a filha mais jovem, a mais magra, a mais bela filha do Tritão. E aqui nessa história a sereia ela tá prometida para se casar com um cara que tem a idade para ser o pai dela. E, obviamente, ela vai se apaixonar por um humano. E aqui também, né, levanta aquela questão do preconceito racial, né, do povo do mar com a raça humana e vice-versa. Enfim, aquela história que a gente já conhece, mas que a autora, ela levanta os problemas ao invés daquela versão da Disney toda romanceada. Só que a questão aqui, pra mim, pelo menos, é que a autora deu uma exagerada em algumas coisas. E ela fez o que a gente vê com frequência as pessoas fazerem, que a gente tem que pegar na mão da pessoa e falar, calma, anjo, não é bem assim, que é o tal do generalizar as pessoas e algumas situações. Só que uma das coisas que mais me incomodou aqui nesse livro é que a autora, ao invés dela apresentar os problemas e explicar, se aprofundar nos próprios problemas que ela quis apontar, ela ficou dando uma enxurrada de frase pronta de efeito, que algumas pessoas gostam de chamar de lacração. Então, para esse livro eu acabei dando 3 estrelas. E aí lá no vídeo de resenha eu faço aquele formato sem spoiler e com spoiler para poder falar melhor aí desses pontos que eu achei meio desnecessário. Próximo livro lido foi o The Kiss of Deception, da Mary E. Pearson. Esse daqui é o livro 1 das Crônicas de Amor e Ódio, é uma trilogia. E esse livro aqui, ele é considerado de fantasia, apesar de que esse primeiro livro eu não vi ali muitos elementos fantásticos. E aqui vai contar a história da Lia. Ela vive aí nesse reino e ela, como a primeira filha da casa real, ela tá prometida para um príncipe de outro reino, acho que é Dalbrek ou algo do tipo. Naquela história clichê medieval para poder, sei lá, a paz entre os reinos e tal. Só que daí a Lia, ela resolve fugir porque ela prefere viver como uma camponesa, uma desconhecida, do que casar sem sentir o tal do amor verdadeiro. Aí, beleza, o príncipe rejeitado, ele vai atrás dela, porque que absurdo isso, né? Quem ela pensa que é para rejeitar o tal do príncipe? E também um assassino é mandado para matar essa princesa que finalmente está fora da proteção, né, do castelo real. Só que aí, obviamente, rola ali um flerte entre os três, vai rolar um romance. Só que a questão mais interessante desse livro é que até mais da metade do livro você não sabe quem que é quem. Ele é narrado em primeira pessoa e cada capítulo vai alternando os pontos de vista. Só que você não sabe quem que é o príncipe, quem é o assassino. Então esse mistério eu achei bem intrigante, achei bem interessante. É uma história fluida, bem gostosinha de ler. Eu ainda não sei se eu já vou emendar e ler o livro 2 e o livro 3, porque até que eu gostei dessa vibe medieval, mas ele é melosinho, e esse daqui em específico também eu achei algumas partes um pouco mais lentas. Dizem que os próximos livros eles já são mais ágeis, mais coisas interessantes começam a acontecer, mas eu não sei se eu tô tanto nessa vibe. Como eu tô lendo muita fantasia esse ano, eu tô ficando um pouco mais saturada. Mas quem sabe, né, esse livro 2 seja um pouco mais frenético, tenha um pouco mais de treta, seja menos meloso. Mas quem sabe, né, eu volto aí pra essa vibe, pego a continuação.
Esse daqui eu gostei bastante, eu dei 4 estrelas pra ele por causa dessa parte um pouco mais lenta, eu achei uma parte um pouco mais arrastada. Mas o que eu gostei bastante é dos mapas também que ele tem. Eu amei que tem esse mapa dos reinos pra gente se situar. Quem que tá tretando com quem, aonde que eles estão. Enfim, se tem mapa, tem grande chance de me agradar. E o próximo finalizado que entrou para a lista das grandes decepções do ano até agora foi o Para Todos os Garotos, que eu já amei, da Jenny Han. Para esse livro aqui eu dei 2 estrelas, porque o problema foi que eu assisti o filme antes de ler o livro. E o filme eu amei, aquela comédia romântica super clichê, adolescente. E tem para variar aquele atleta popular e que faz lá um acordo com a menina invisível que ama ler. Aquele romance improvável que a gente sabe que vai rolar. Então, de vez em quando, eu gosto de umas histórias assim, mais levinhas. E o filme, eu acho uma delícia. Aquele menino popular lá, o Peter Kavinsky, é um fofo. A relação das irmãs também é super leve, super descontraída. Apesar dos inúmeros problemas familiares, elas lidam bem, muito bem com as situações, uma ajuda a outra. Eu achei incrível como no filme os personagens são 10.000 vezes melhorados, porque no livro todo mundo é perturbado. Aqui as irmãs vivem brigando por coisa fútil. Todo mundo, na verdade, é muito infantilizado, até os adultos, eles não agem como adultos, eles agem como crianças. E nem dá pra shippar o romance aqui, porque o cara popular lá, ele trata a menina super mal, ele fica oscilando, não sabe o que quer da vida. Então acabou sendo uma quebra de expectativa do filme pro livro. Para esse livro aqui eu dei 2 estrelas para ele, porque apesar disso tudo, ele é uma escrita leve, uma escrita fluida, tem algumas partes engraçadinhas, mas no geral mesmo eu não gostei. Eu nem vou dar continuidade aos próximos livros, né, da continuação. E ao invés disso, eu fiz o quê? Eu peguei os 3 filmes e maratonei todos numa tacada só. Os filmes eu já gostei, eu gostei mais do primeiro, mas a mensagem final, né, depois do terceiro, é boa também, né? A mensagem sobre relacionamentos, que na verdade eles servem para acrescentar, para transbordar, e não para tampar algum buraco ou alguma coisa que a pessoa tá sentindo que tá faltando, ou pior, viver em função da outra pessoa. E o filme aborda essa parte, né, dessa quebra da dependência emocional. Então eu gostei bastante dos filmes, inclusive já deu a minha cota de romance. E também no mês passado eu assisti a série The Stand, que foi adaptada de um dos meus livros preferidos do mestre Stephen King, que é o A Dança da Morte. Mas infelizmente a série ela não rolou pra mim. Nem os atores incríveis foram suficientes para salvar a série no geral. Mas eu vou fazer o quê? Isso mesmo, um vídeo para falar só sobre a série, naquele esquema sem spoiler e com spoiler. Tô prometendo um monte de vídeo, né? Eu espero cumprir todos eles. E todos os livros que eu citei aqui no vídeo, tem o link de compra da Amazon aqui na descrição. Continuem comprando com o meu link, que tá me ajudando demais. Não se esqueçam que para vocês não tem nenhum custo adicional. E já aproveita também para sentar o dedo no botão do like, que ajuda muito no engajamento do vídeo. Se inscrevam também no canal, que a gente está prestes a chegar aos 1000 inscritos. Me ajudem aí com essa meta. E me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, deixem um feedback de vocês. Se teve algum desses livros que vocês já leram, o que vocês acharam. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!